Dando continuidade às nossas aulas sobre lógica proposicional, hoje nós falaremos sobre a classificação das fórmulas. Nós já vimos como construir a tabela verdade usando todos os conectivos, os 5 conectivos da lógica proposicional, né? Então nós vimos aí como gerar a tabela verdade para negação, para conjunção, para disjunção, para implicação e para biimplicação. Hoje, então, nós daremos continuidade nessa parte de semântica, analisando como classificar uma fórmula, quando ela é verdadeira, quando ela é falsa e assim por diante. Então, nós vamos dizer que uma fórmula ela é verdadeira numa dada interpretação, se o valor verdade para essa fórmula nessa interpretação for verdadeiro. Lembrando, a lógica é bivalente. Então, uma fórmula ela pode ser verdadeira ou falsa em uma dada interpretação. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo e nem um terceiro valor, tá? Então, por exemplo, considerando aqui nessa interpretação em que eu tenho esses valores verdades para os átomos, as nossas fórmulas atômicas. Então, o P está sendo avaliado como verdadeiro, o Q como falso e o R como verdadeiro. Qual que é o valor verdade desta fórmula, então? Vamos analisar? Aqui eu tenho uma conjunção de P e Q e aqui eu tenho uma disjunção com R. Lembrando da precedência dos operadores, né, e da associatividade deles. Então, primeiro eu vou executar aqui, ó, calcular qual é o resultado da conjunção de P com Q e depois qual é o resultado da disjunção disso daí, né, que foi resultado da primeira parte, com R. Então, se o P é verdadeiro e o Q é falso, ao fazer a conjunção dos dois, eu vou ter que esse trecho aqui, essa subfórmula, tem valor verdade e falso. Ao fazer a disjunção com uma subfórmula aqui, nosso átomo R, que é verdadeiro, então eu tenho que na disjunção basta que uma das partes seja verdade. Então, se o R é verdadeiro, toda a minha fórmula também dá verdade, tá? Então, dada esta interpretação, eu concluo que esta fórmula ela é verdadeira nessa interpretação. Então, veja, eu estou reforçando aqui que é nessa interpretação, porque se eu mudasse os valores verdades dos átomos aqui, o valor verdade da fórmula que os combina poderia ser outro. Então, uma fórmula ela é verdadeira em uma interpretação, quando o valor verdade dela for verdadeiro nesta interpretação. De maneira parecida, a fórmula ela vai ser avaliada como falsa, né, em uma determinada interpretação, se ela tiver o valor verdade falso nessa interpretação, tá? Então, considerando os mesmos valores verdade dos átomos, só que agora a minha fórmula mudou, né? Antes eu tinha uma disjunção aqui no final, agora eu tenho conjunções. Então, eu estou fazendo conjunção de 3 valores aqui. Se um deles for falso, a minha conjunção já vai dar falso. É o que acontece, né? O que é falso, então, para que a conjunção toda seja verdadeira, eu preciso que todos eles sejam verdadeiros. Se um for falso, já vai dar falso. É o que acontece nesse caso. Então, nós dizemos que a fórmula ela é interpretada como falsa nessa interpretação, ela é falsa nessa interpretação, porque o valor verdade para ela nessa interpretação é falso. Até aí tudo bem, né? Agora vamos complicar um pouquinho mais, né? Não me interessa, às vezes, classificar uma fórmula por interpretação, mas sim classificar uma fórmula de uma maneira geral. Né? Quando é que uma fórmula vai ser sempre verdadeira, vai ser sempre falsa? Quando ela pode ser os dois, né? Aí considerando várias interpretações, todas as interpretações possíveis, né? Por exemplo. Então nós dizemos que uma fórmula ela é satisfazível ou consistente quando existe pelo menos uma interpretação que a torna verdadeira. Então vejam que agora eu estou olhando para a tabela verdade como um todo e não apenas para uma linha só da tabela verdade. Então, por exemplo, dada esta minha fórmula aqui, então eu tenho uma disjunção de P e Q implicando na conjunção de P e Q. Quais seriam os valores verdades dessa fórmula? Então, o que a gente faz? Monta a tabela verdade. Então, eu tenho 2 átomos, eu vou ter 4 interpretações possíveis. Faço a tabela verdade com as colunas para os átomos e com as colunas para as subfórmulas e a coluna para a fórmula que eu quero avaliar. E ao fazer a tabela verdade, eu percebo que na interpretação 1 e na interpretação 4, esta fórmula que está sendo avaliada, ela é verdadeira. Então, isso daqui satisfaz a definição da fórmula ser satisfazível, tá?
tá? Lembra quando eu falei para vocês? Na lógica a gente tem que sempre lembrar da definição dos conceitos e aplicá-los aos casos específicos. Então eu preciso saber tanto qual que é a definição geral, por exemplo, que ser satisfazível é quando existe pelo menos uma interpretação que torna a fórmula verdadeira, e eu preciso também aplicar essa definição geral ao caso específico da fórmula que eu estou tentando avaliar. Tá? Então são duas coisas que a gente tem que fazer sempre quando estiver fazendo os exercícios na lógica. Então, nesse caso, a gente vai justificar como? Eu vou dizer que essa fórmula é satisfazível porque existe pelo menos uma interpretação para ela que a torna verdadeira. Nesse caso, nós temos duas, né? A 1 e a 4. Mas veja, bastaria uma. Se eu tiver uma interpretação em 16, por exemplo, que torna a fórmula verdadeira, eu já vou dizer que ela é satisfazível, tá? Quando é que uma fórmula é inválida ou falsificável? Tá? Então, nós vamos dizer que uma fórmula é inválida ou falsificável se existir pelo menos uma interpretação que a torna falsa. Então, voltando lá na nossa fórmula anterior, nós vamos ver que eu tenho duas interpretações aqui que a tornam falso, a 2 e a 3. Né? Então, bastaria uma para eu dizer que ela é inválida ou falsificável. Tá? Então vejam, ela é satisfazível porque ela tem duas interpretações que a tornam verdade e ela também é falsificável, tá? Isso é possível. E quando é que uma fórmula, e se acontecer então, temos duas outras opções, né, para cobrir aqui. Então a gente tem a opção de que a fórmula é sempre verdade em todas as interpretações e a opção de que ela é sempre falsa em todas as interpretações, né? Então nós vamos dizer que uma fórmula ela é uma tautologia ou que ela é uma fórmula válida. Eu evito um pouco válida, porque válida pode remeter a ser uma fórmula bem formada, né? Então, vamos dizer tautologia, né? Então, a gente vai dizer que a fórmula ela é uma tautologia se ela for verdadeira em todas as interpretações possíveis. Então, por exemplo, essa nossa fórmula aqui, ó, que é uma disjunção de um átomo e a negação dele, ela vai ser sempre verdadeira, né? Porque quando esse átomo for verdade, a disjunção já dá verdade. Quando esse átomo for falso, a sua negação é verdadeiro. Então, a disjunção dá verdadeiro, né? Então, vejam, aqui eu estou falando de um átomo, mas isso daqui é um exemplo de tautologia, seja qual for a fórmula que eu estou manipulando aqui na disjunção. Isso poderia ser um alfa. Alfa ou a negação de alfa também vai ser uma tautologia. Seja esse alfa uma fórmula complexa, da maneira como vocês quiserem pensar nela, tá? Então, a gente vai dizer que é uma tautologia, por quê? Porque todas as interpretações possíveis para a fórmula são verdadeiras. Então, eu não tenho nenhuma interpretação que torne essa fórmula falsa. Essa é uma tautologia. E finalizando o grupo aí das nossas classificações, eu vou dizer então que uma fórmula é uma contradição, ou também chamada de insatisfazível ou inconsistente, se ela for falsa em todas as interpretações possíveis. Então, um exemplo de tautologia é a disjunção do átomo e sua negação. Um exemplo aqui de contradição é a conjunção do átomo e sua negação. Porque da mesma maneira que a disjunção vai sempre dar verdade, a conjunção aqui vai ser sempre falsa. Porque se o P for falso, isso daqui já dá falso. E se o P for verdadeiro, a sua negação é falsa, então toda a fórmula dá falso. Então essa fórmula é um exemplo de uma contradição porque ela é falsa em todas as interpretações possíveis. Finalizando aqui nossas classificações, na verdade chamando a atenção para alguns outros fatos, a gente tem um nome também que a gente pode dizer que uma fórmula é um contingente ou uma contingência se ela não for nem uma tautologia nem uma contradição. Ou seja, se ela for uma fórmula satisfazível, se ela puder ter interpretações verdadeiras e falsas. Tá? E a gente sabe também que se uma fórmula é tautologia, se a fórmula alfa, por exemplo, é tautologia, a sua contradição necessária, a sua negação, desculpa, necessariamente será uma contradição e vice-versa, tá? Então, a negação de uma tautologia dá uma contradição e a negação de uma contradição dá uma tautologia, tá? Isso é bem interessante na lógica em alguns momentos para demonstrar algo, chega a deduzir alguns, durante um raciocínio lógico, a gente pode usar essa propriedade. E a gente pode estender o conceito de satisfazibilidade ou satisfatibilidade de um conjunto para um conjunto de fórmulas.
Então, eu estava vendo até agora que uma fórmula é satisfazível, mas eu também posso estender para um conjunto de fórmulas. Então, eu posso dizer, olha, esse conjunto que possui estas N fórmulas, então alfa 1 até alfa N, esse conjunto ele vai ser satisfazível se existir uma interpretação que torna todas as fórmulas verdadeiras. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso achar uma linha na tabela verdade que é para todas estas fórmulas, uma linha na qual todas essas fórmulas são verdadeiras. É isso, se eu conseguir achar uma linha, eu já vou dizer que esse conjunto de fórmulas é satisfazível. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver um conjunto que são essas três fórmulas, a fórmula atômica P, a fórmula que é uma disjunção de P e Q, né? Então, uma disjunção aqui, ó, P ou Q. E essa aqui é a implicação, que é aquela que nós já vimos também nos exemplos, né? A disjunção de P com Q, implicando na conjunção de P com Q. Então, eu preciso olhar para a minha tabela verdade que contempla essas três fórmulas e tentar encontrar uma interpretação que torna essas três fórmulas verdadeiras ao mesmo tempo, né? A mesma interpretação. Então, aqui no caso é a interpretação 1. O P é verdadeiro. Bem, como o P é verdadeiro, eu sei que a disjunção dele com qualquer coisa também vai dar verdadeiro, porque ele já é verdade. E aí eu sei que, bem, se ele é verdadeiro, essa parte dá verdadeira, não é? Aí eu preciso, bem, se aqui é verdade, para a implicação ser verdade, aqui também precisa ser verdade. Então, isso ocorre quando P e Q são ambos verdadeiros, nessa primeira linha de interpretação. Então, aqui eu tenho uma interpretação que satisfaz todas as fórmulas do meu conjunto. E por isso, esse é um conjunto satisfazível. Tomem cuidado, tá? A interpretação tem que satisfazer todas as fórmulas ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, nesse caso, em que nessa última interpretação, vejam, a fórmula aqui, a terceira das nossas fórmulas é verdadeira, só que a primeira e a segunda não são, tá? Então, tomem cuidado aí, tem que ser uma interpretação que satisfaz todas as fórmulas. E fechando a nossa aula de hoje, eu queria falar para vocês sobre o princípio da substituição. Voltaremos a ele em outros momentos ainda durante esse curso. Mas ele é um princípio, eu quis apresentá-lo já agora porque ele tem a ver com essa parte de classificação de fórmulas. Ele diz o seguinte, olha, se alfa for uma fórmula tendo beta como subfórmula, então quer dizer, o alfa é uma fórmula maior e beta é uma subfórmula dentro de alfa. O valor de alfa não vai mudar se o beta for substituído por uma expressão que tem os mesmos valores verdades que ele. Então, quer dizer que se eu substituir o beta por uma fórmula equivalente, o valor de alfa não vai mudar, tá? É como se a gente substituísse o 6 pelo meia dúzia. E vejam que se o alfa já for uma tautologia, o alfa vai continuar sendo uma tautologia independente da interpretação de beta ser verdadeira ou falsa. Então, eu vou substituir uma parte do meu alfa, mas essa parte que eu estou substituindo por algo equivalente não faz diferença, porque alfa por si só já era uma tautologia, tá? Estou só trazendo o princípio da substituição aqui para vocês conhecerem, mas nós vamos trabalhar mais com ele durante esse curso, ok? Até a próxima aula!